Vamos lá, meus amores. Eu quero falar sobre a riqueza da poda. É, bonitinho. Está passando pela poda? Precisa, né, bem? Precisa, né, Milson Machado? Um grande beijo, filha. Eu quero falar sobre a riqueza, as lições que a poda da videira de João 15 traz para minha vida e para a tua. E você hoje vai ter que encarar isso, tá? Não vai dar para fugir mais não, tá bom? Para de fugir. Queridos, a poda é um processo doloroso, mas necessário. Quando chega a primavera, o agricultor vai lá, ele tem um jeito, um conhecimento, uma sabedoria. Ele sabe aonde tocar, ele sabe aonde limpar, ele sabe aonde tirar. Porque há necessidade. É necessária a poda. E eu percebo hoje que nós cristãos temos muita dificuldade com as podas da vida. Muito mesmo, não é pouca não, viu, gente? Você quer prosperar? Você quer ser próspero, feliz, abençoado em todas as áreas? O que é a poda, pastora Solange? Eu diria que ela é os excessos. Ela é o que atrapalha da gente crescer, da gente frutificar, da gente aparecer para Deus. Não é para os homens acima de tudo, não. Então, a poda é um processo longo e doloroso. Mas se você não passar pela poda, você não vai produzir frutos. E frutos para a vida eterna. E frutos que permaneçam. Frutos que alimentam. Frutos que matam a fome. Frutos que multiplicam. Frutos para abençoar a tua vida, tua casa, tua família, teu santo ministério, tua empresa. Pastor, você está falando em todos os sentidos? Sim, não só no espiritual, ministerial, mas no nosso lado secular. Porque quantas pessoas perdem as bênçãos por causa do excesso? Porque não aceitam as podas. E é muito triste, gente. Eu trabalho comigo. Eu não falo acima de tudo de ninguém, eu falo de mim. Eu tive dificuldade com as podas. Eu trabalhei com gente alta, líderes, que tiveram muita dificuldade com as podas. Que achavam, eu não preciso disso, eu não preciso. E foi tão duro, porque esses dias mesmo conversando com um deles, eu disse, pois é, você não aceitou as podas. E você cresceu um líder egocêntrico, que ficou egoísta e que agora é manipulador. Ele manipula as pessoas, ele manda nas pessoas. É tão duro, gente. Eu quase falei para ele, você virou um leão de chácara. Sabe qual é o leão de chácara? A igreja não é mais do Senhor Jesus, ela é minha. Eu que mando. A igreja não tem vontade própria. A igreja não pode fazer o que ela sentir vontade de fazer, porque eu não deixo. A igreja não é do Senhor Jesus, eu disse para ele. Eu disse para ele, que pena, meu filho amado, que a igreja não é do Senhor Jesus, né? Não posso ir na sua igreja, não. Não posso ser sua cobertura espiritual. Então, a pessoa que não aceita poda, ela não aceita cobertura espiritual. E não existe líder sem cobertura espiritual. Não existe Abraão que não tenha um Abraão sobre ele. Foi isso que eu disse para ele com amor. Ele falou, pastor, o senhor está me falando palavras duras. Eu falei, a poda. Então, gente, a poda ele é um processo longo, muito longo.
e doloroso, mas eu e você, filho amado, filha amada, nós precisamos permitir, porque Deus sabe como tocar, Deus sabe como agir, mas tem um outro lado aí. Ele não vai fazer a poda se eu e você não permitirmos. E se a gente usa o livre-arbítrio para nós? Ele vai fazer o quê? Não é? Então, resultado. Porque quando Deus faz uma poda, uma das coisas, ele enxerga a possibilidade daquele galho ter mais comunhão com ele. Porque Jesus é a videira verdadeira. O pai é o agricultor, mas nós somos o galho. Tira o galho de uma árvore, tira o galho da videira. O que acontece com ele, gente? Ele morre. Pastora Solange, e se eu não tirar o galho da videira e não fizer a poda? Vai crescer demais. Ele não vai dar fruto. E se der fruto, não vai prestar. O fruto não presta. Presta muita atenção nisso. É muito sério. São frutos imaturos. São frutos sem crescimento. São frutos não adocicados. E tem mais uma coisa. Por que a poda é necessária? Porque quando Deus faz a poda, ele impede os parasitas de ficar ali. Você pode ver que quando o agricultor faz a poda, meu pai era muito bom de poda, ela chora. A planta chora, pastora? Chora. Mas ele sabe fazer e é necessário. É longo, é doloroso, mas é necessário. Então, meus amores, uma coisa muito importante. Uma pessoa que não aceita a poda, ela não aceitou a correção de pai e mãe. Ela não foi seguida de perto por pai e mãe. Pai e mãe cansou logo, infelizmente. Infelizmente, né? Tirou a mão da pessoa. Quando eu estudei a vida desse líder, eu percebi que com 8, 9 anos já se rebelava. Ele já brigava com pai e mãe, ele já brigava com a família, ele já brigava com os irmãos. Ele já era dono da situação. Com quase 12, 13, 15 anos, ele já morava sozinho. Quer dizer, cadê a dependência? Cadê os conselhos? Cadê a correção? Cadê a exortação? Cadê o ensino? Ele não teve. Vocês estão me entendendo? Não. Salomão foi o homem mais sábio da terra, e pode estudar uma coisa sobre ele. Ele foi cercado de conselheiros. E assim mesmo já fez um monte de marmota, né? E eu também faço, e talvez você também faz, não é? Porque falta pessoas, um conselho pode nos podar. Às vezes um toque de alguém que a gente não permite, aquele toque que o marido dá, aquele toque que a esposa dá, são podas. Olha, isso você está demais. Então, gente, quando Deus faz suas podas em mim e em você, Ele está dizendo uma coisa muito importante para mim e para você. Eu vejo muita força em você. Eu vejo muita garantia em você como esposa, como mãe, como vó, como pai, como empresário, como um líder eclesiástico. Eu vejo muita qualidade em você. Se você não fizer as podas, esses dias eu estava fazendo aqui na minha planta, que a minha irmã deixou aqui para eu cuidar para ela. Nossa, tinha muito. Então eu tive que tirar todos os excessos. Tinha uma que ela estava tão grande que ela já estava caindo. Então ela impedia. Ela não tinha mais força. Então eu tive que ir lá e com cuidado. Foi tirando a outra. Foi tirando a outra. Na hora parece que fica tão triste. Mas depois
você vê as qualidades. Então, gente, no início da primavera, das primaveras, toma os ramos em suas mãos e começa a realizar essa delicada e incrível tarefa. Vamos permitir que o nosso jardineiro celestial, o Senhor das primaveras, né? Que Ele me toque e te toque, que Ele me unja e te unja, e que Ele faça as podas, né? Em primeiro lugar, o seu trabalho é meticuloso. Ele limpa, ele corta, ele tira o excesso, propiciando as folhas e frutos a bênção de aparecer sem carregar imperfeições. Então, quer dizer, a poda ela faz com que você cresça, que você apareça, que você se mantenha firme e forte. É muito importante isso, sem carregar imperfeições. Todos nós não somos perfeitos, isso é fato. Mas se a gente não permitir as podas, onde você cresce, você cai. Verdade, pastor? É. A gente não aguenta as estaturas da vida. Então a poda, ela faz com que a gente apareça sem carregar imperfeições. A gente aparecer saudável. Então, toda planta que passa por poda, ela fica muito saudável. Coisa impressionante, né? Essa metáfora, gente, nos leva às mais profundas dimensões da espiritualidade. Se a gente entrar nessa ilusão que não precisa de poda, que não precisa ser exortado, ser ensinado, ser trabalhado, ser cuidado, ser coberto, ter alguém sobre nós, nos ajudando, nos ensinando, nos exortando, nos redarguindo. O Senhor Espírito Santo faz esse belíssimo trabalho e também usa. Assim como Ele te usa, Ele me usa, Ele usa alguém a meu favor, a teu favor. E se você não tiver isso na sua vida, é perigoso. Você vai vivendo num ministério, num trabalho, numa vida secular do que, pastora? De ilusão, que pode matar. Onde parasitas da espiritualidade habitam. Porque uma planta que ela não passa por poda, ela vai se cansando. Ela vai se desanimando. Ela vai dormindo. Ela vai ficando carregada. Presta atenção nisso, gente, ó. Pesada. Então, eu e você, eu, Solange, você, nós necessitamos sermos podados. E a palavra de Deus está aqui na sua mão, está aqui. E Deus está mandando eu dizer para mim, para nós, aceitemos as podas do céu. As podas da vida. Uma pessoa que ela grita por qualquer coisa, briga por qualquer coisa, discute por qualquer coisa, pragueja, murmura, roga praga, faz um monte de marmota. Isso significa o quê? Que ela não aceita as podas. Ela não aceitou as podas da vida. Entendeu, gente? Então, é perigoso, é um lugar de ilusão e a pessoa pode até morrer. Aquela planta, se ela não passar por podas, ela morre. Se eu e você não passarmos pelas podas, nós podemos morrer. Deus espera de nós um crescimento, gente, sadio e sustentável. Entende? E se nós não passarmos pela poda, vai nascer frutos sem saúde, sem vida. E aí, resultado, para não falar podre, é quando você olha para uma pessoa e fala assim, meu Deus do céu, essa pessoa tem tanta capacidade, por que ela não prospera? Meu Deus do céu, essa pessoa
poderia dividir o trabalho, preparar líderes. E só ela que prega, só ela que manda. Chegou o chefão. Sabe por quê, irmãos? Porque a planta, quando ela não passa por poda, ela é insegura. Ela é medrosa. Ela é covarde. Ela é tímida. Esse milagre eu tenho para contar. Eu nunca ganhei almas para mim. Eu nunca formei líderes para mim. Mas para o reino de Deus. Eu já perdi as contas de quantos filhos na fé, pastores, Deus me deu. Eu preparei muita liderança. E eu os preparei para preparar outros. Olha o meu filho na fé aí, o Marcelo Silva. Pura verdade. Deus te abençoe, Marcelo. Está lá nos Estados Unidos. Beijo, filho. I love you. Então, resultado, gente. Nós temos que preparar líderes. E se o líder não passa por podas, e aquele líder, e aquele filho chegar para ele e falar assim, olha, Deus está me chamando para ministrar em tal igreja. Não, você não vai. Eu estou sentindo de fazer tal coisa. Não, você não vai. Sabe? E outra coisa, irmãos, o líder, se ele não passar por poda, se a pessoa desobedecer ele amaldiçoa a pessoa. Ele coloca praga na pessoa. Esses dias eu vi um testemunho de um líder que falou para alguém, você pode ir, mas nem que seja carregado, você vai voltar. Líder imaturo, irresponsável, doente, narcisista. E ele falou esses dias. Eu tô com medo de conversar com a pastora Solange, mas não precisa ter medo, mas eu vou falar tudo isso aqui. Não pode, gente. Nós não podemos criar filhos para nós, porque as ovelhas não são nossas. As ovelhas são do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu não fico numa igreja de leão de chácara, de leoa de chácara. E essa gente que não passa por poda, na minha opinião, gente, criam filhos para sustentar eles. Não é reino mais? Não é para cuidar dos filhos mais novos? Das crianças que estão chegando? Porque eu fui criada de uma maneira assim, que a roupa dos mais velhos ficava para os mais novos. E eu fui egocêntrica, porque eu tinha 6 anos de idade, a minha irmã tinha um sapato de salto muito bonito, a Ângela, e eu dobrei o joelho e falei, papai do céu, o senhor não quer levar a Ângela para eu ficar com o sapato dela? Mas aí depois alguém me ensinou, falou, você sabe o que é a morte? Você está desejando a morte dela para ficar com o sapatinho dela? Ela não vai voltar, você não vai ver ela mais. Aí eu pedi perdão, papai do céu, eu tinha 6 anos de idade, 5, 6 anos. Eu era muito esperta. E eu gostava do sapato de salto. Sabe, gente, a gente faz as nossas marmotas na vida. Quem já não fez, né? Mas é preciso mudar. É preciso acordar. É preciso crescer. É preciso aparecer. Se para criança isso é feio, imagina para gente velha como eu. Para velho é feio. Eu sempre falo isso, que se o negócio é feio para homem, para mulher é pior ainda. Nem certas coisas, né? Então, gente, nós precisamos permitir as podas na nossa vida. Filha, pastor, eu quero que meu filho seja feliz. Deixa ele ir.
Deixa ele crescer. Você não tem que falar para ele, você vai ter que estudar isso, você vai ter que se formar nisso. Não. É ele que tem que ver, ele que tem que fazer teste vocacional, é ele que tem que ir atrás dos sonhos dele e sustentar os sonhos dele. Meu pai, antes de morrer, disse, a casa é da sua mãe, a minha pensão é da sua mãe e a metade do salário dos 6 na mão de sua mãe. Foi assim, pastor? Foi. Era espertinho ele, inteligente. Só rimo de família até hoje, gente, vocês não acreditam. E para vocês, eu vou deixar uma herança chamada caráter. Respeitar os mais velhos. E trabalhar. Ganhar o próprio dinheiro e valorizar ele. Olha que pai. Entendeu, gente? Isso são podas. Isso são podas. Nós precisamos aceitar as podas, gente. Porque, olha, irmãos, a ovelha, ela fica cega enquanto ela não conhecia a verdadeira pastagem. Porque a hora que ela enxergar o verdadeiro pasto, ela vai embora. Guarde isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado, gente. O filho também vai embora de casa. Se ele perceber que a gente quer podar ele, mas a gente nunca aceitou as podas na vida. Forte que eu tô falando hoje, né? Pastor, tá muito pesada essa palavra. Só porque dar uma maneiradinha, vou dar uma maneiradinha. Queridos, Deus espera de mim e de você um crescimento sadio, sustentável. Entendeu? Precisamos da poda, pastor? Precisamos. Que horas são, filha? Não sei mais. Meio-dia e 32. Meio-dia e 32, acho que eu vou parar aqui. Senão o povo não continua ouvindo a palavra. Ai, que coisa mais triste. A poda da ambição individual, gente. Eu acho que eu já até estou falando sobre ela, né? Uma das coisas que precisamos podar é a ambição, gente. A busca alucinada por sucesso, por fama, por garantias profissionais e financeiras, segurança, estabilidade. E a gente vai vivendo assim como prisioneiro de tudo isso. Você buscar os seus sonhos não é errado não, não é pecado não. Mas quando isso tudo passa a ser um exagero, deu para entender? Não. Você fica sem dormir, sem comer direito, come demais, come de menos, porque você quer, porque quer tal coisa. Guarda uma coisa que eu vou ensinar para mim com amor, para mim e para você. E não vou terminar hoje, mas talvez eu volte aqui nisso aqui a semana que vem. Tudo que vem de Deus, a Bíblia diz que não tem dor. Muitas vezes a gente procura coisas na vida da gente para o outro ver, entendeu? Não, para se sentir melhor que o outro, para machucar outros, para ferir outros, para aparecer mais que o outro. Em todas as igrejas que eu preguei, que eu frequentei, eu vi gente que podia se vestir melhor do que eu. Mas eu louvei a Deus por isso. Deus deu. Mas eu entendi uma coisa muito importante. Que eu tinha que estar ali na possibilidade que Deus me deu. Que eu podia me vestir sem ficar endividada, escandalizada, escandalizar o nome de Jesus. Vocês me entendem, não? Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério.
quando a gente vestir uma calça nova, dizer, olha, eu pude comprar e eu posso pagar, viu? Meu pai dizia que se você comprar uma calça à prestação, não fala que ela é sua não, porque você não terminou de pagar. Por isso que eu sou filha de um pai, eu ainda não faço isso que ele faz, tá, gente? Mas ele guardava o dinheiro, ia na loja, fazia aquela senhora compra e dizia aqui, ó, tá aqui, é meu. Nem sempre a gente pode, né? Mas o importante é que a gente compre e paga direitinho, não é mesmo? Nós temos que aceitar as podas. Mas eu vou estar falando mais sobre isso semana que vem, tá bom? Alguma pergunta aí, alguma dúvida? Antes que vocês me perguntem, pastora, a senhora com líder, a senhora é mais séria? Sim. Eu formo líderes, né? Com líder tem que ser mais sério. Entendeu, gente? Tem que ser mais sério. Por quê? Com líder, dificilmente tem perdão. Felizmente, né? Por isso que a gente tem que preparar bem um líder, né? Não é fácil ser líder, não. Todo mundo quer ser líder, né? Tem que aceitar as podas primeiro, né? É muito sério isso. Eu sou a videira verdadeira. Oh, glória. Meu pai é o agricultor. Todo aquele que está em mim, esse vai dar muito fruto. Porque esse, ele chega, ele poda, ele tira o que está demais, ele tira os excessos. Vai nascer muito fruto bom. Eu vou profetizar aqui que esse povo que está aqui comigo, que eu e vocês, nós vamos dar muito fruto bom. Muito fruto bom. Aliás, já estamos dando, né? Já estamos dando. Eu já estou enviando oração para o Japão, para a Melanie. Eu queria que vocês me ajudassem a orar pela Melanie. Ela é uma menina linda, uma criança. E ela tem esclerose múltipla. Como é que chama? Acho que será que esse é o nome da doença? Eu preciso ver no celular, que agora não dá. Acho que é isso. Não sei lá, múltiplo. Como é que chama, Aline? Você que é enfermeira, filha. Ela anda com dificuldade. Mas esclerose múltipla que fala? Uma coisa, não sei o que, múltiplo. Então eu preciso muito que vocês me ajudem em oração. O nome dela é Melanie. Eu não vou dar o sobrenome dela, porque eu não tenho autorização dos pais para dar. E é de família muito conhecida, tá? Então eu sou muito séria nesse ponto de ética. Sou muito séria aí, irmãos. Então, esclerose múltipla, certinho. Obrigada, filha. Isso mesmo. Eu tenho até enfermeira aqui que é para tirar as dúvidas, né, gente? Para ensinar a mãe aqui. Então, gente, me ajuda a orar por ela. Põe o nome dela na presença de Deus, Melanie. Porque a Elaine também é enfermeira, né, Elaine? Beijo, filha. Então, tô mexendo com casos assim. Mas vocês não têm noção do que Deus está fazendo de milagres. Vocês não têm noção. Eu oro para uma criança que está ruim, daqui a pouco ela manda um áudio. Oi, pastor Solange, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Eu orei por um carioquinha. E eu acho lindo os cariocas falarem, né? Carlos, a gente precisa de umas coisas. E ele é carioquinha. Ai, gente, mais 5 minutos eu virava carioca. E olha que eu sou muito feliz como mineira, né? Mas o carioquinha mais gostosinho do mundo, o nome dele é Josué. Eu me dou bem com as crianças, pode acreditar. Eu tenho paixão pelas meninas, mas quem se apaixona por mim são os meninos. São os cuequinha. Eu vou cuidando dos cuequinhas, não tem problema.